As pessoas buscam muito querer ser cheio com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio com o Espírito Santo. Jesus, quando foi batizado por João, lá no Jordão, veio sobre Jesus como uma pomba, o Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Após ser cheio, ele foi guiado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Após ter vencido o tentador no deserto, Jesus veio no poder de Deus. O melhor de Deus para as nossas vidas não é simplesmente sermos cheios do Espírito Santo. O melhor de Deus para as nossas vidas é nós andarmos no poder de Deus. Dessa forma você cresce, você se fundamenta na sua fé e os seus alvos, os seus planos, os seus objetivos para 2009, por exemplo, serão encharcados, permeados da presença de Deus. É o que nós precisamos fazer. Se permitir ser cheio, deixem-se ser cheios. De que forma? Falando entre vós. Eu gosto quando Paulo escreve, por exemplo, a Tito, capítulo 2, no versículo 1, ele fala: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, o que tem que ocupar o espaço do nosso vocabulário, tem que somar com um ensino que proporcione saúde a todos os que nos ouvem. O que tem ocupado o espaço do seu vocabulário? Tem proporcionado saúde para as pessoas que te ouvem? A boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos estar cheios do Senhor, né? Nos encher de sua palavra e nos nossos ajuntamentos, nossos relacionamentos, sempre falar aquilo que proporciona saúde para o irmão que está próximo de você. Ele fala aqui, falando entre vós com salmos. Não é chegar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eleva os meus olhos para os montes. Não é isso, fica recitando salmos. O livro de Salmos são experiências que homens tiveram com Deus no passado. Relataram isso, são músicas, né? São músicas compostas de experiências. E essas experiências que eles tiveram de intimidade com Deus. Nos nossos ajuntamentos, o que deve acontecer? Nós precisamos repartir com os irmãos as experiências que nós temos com a pessoa do Espírito Santo durante o nosso dia a dia. Às vezes, tem uma coisa que chateia um pouco, você fala, você tem... Meu irmão, conta um testemunho. Olha, em 1935 aconteceu um negócio, sabe, as pessoas sempre vão no Arca da Véia. Gente, experiência com a pessoa do Espírito Santo é algo que tem que ser diário. Quer crescer na fé? Quer ser recompensado por conhecer Deus melhor? Tem experiência com Ele todos os dias. Precisamos crescer nessa medida de revelação com o Senhor. O Senhor recompensa a todos que têm aí essa atitude. Que tal a gente fazer um propósito com o Senhor em se dispor, em conhecê-lo melhor? A fé, ela exige uma ação correspondente da nossa parte. Fé é isso. Exige ação correspondente da nossa parte. A parte de Deus está feita. Ele está pronto. E detalhe, Ele sempre fala. As pessoas falam, eu tenho dificuldade em ouvir Deus. Ele está sempre falando. Nós é que temos que afinar o nosso ouvido para ouvir o Senhor. Existem muitas vozes. Nós precisamos afinar o nosso ouvido para ouvir, discernir a voz do nosso Pai, do nosso Senhor. Então, a fé, ela exige uma ação correspondente. Porque fé significa o quê? Fé significa crer. E crer significa obedecer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu ouço, eu compreendo. Ou seja, fé, né? Recebo palavra, a fé vem por ouvir, me leva a crer. E crer me leva à obediência. Por isso a fé exige ação correspondente. O nosso estilo de vida tem que condizer com aquilo que nós cremos. Fé significa crer. Nós precisamos externar aquilo que nós cremos. Eu acho interessante quando Paulo, o apóstolo, ele fala, nós somos uma carta viva de Deus. As pessoas, eles vão crer, vão conhecer Jesus, não é tanto pelo que você fala, ou pelo tamanho, de repente, de Bíblia, o modelo que você carrega, mas é pela pessoa que você é. Nós precisamos expressar o perfil do caráter de Jesus, e as pessoas vão ver você. Tem um irmão aqui na comunidade, até comentei com o Anésio, numa das integrações, foi interessante o que aconteceu com ele. Ele chegou e falou, olha, eu não gosto de negócio de crente, nunca gostei de crente, né? Porque crente é muito metido, fala o que não é, arrogante, prepotente, não sei o quê, fala uma coisa e vive outra. E aí, eu sempre repeli esse tipo de gente, né? Parecia o Kiko, né? Gentalha, sempre repeliu. Mas ele conheceu um amigo que a esposa desse homem trabalhava junto com ele. Então, o que ele fazia? Ele
ia pegar a esposa, né? Ele ia sair do serviço, ele ficava mirando esse homem que ia pegar a esposa. Esse cidadão, ele foi literalmente acompanhado por um detetive. A vida dele foi acompanhada, foi vasculhada. E esse homem começou a dedicar ali a inspeção, começou a inspecionar o dia a dia desse homem. Como é que ele era com a esposa, como é que ele pegava a esposa, como é que ele se relacionava com ela. E esse homem olhando de longe. Um dia ele se aproximou e falou: eu quero ir na tua igreja. Eu quero ir na tua igreja. Por quê? Porque eu tenho visto o cristianismo em você, um cristianismo autêntico, genuíno. Esse homem teve uma profunda experiência com Deus, foi batizado. Ele entendeu que ser cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo, réplica de Jesus, seguidores de Cristo, né? Esse homem entendeu que vida com Deus é uma vida de refletir caráter de Deus, e nós não temos que olhar para aquele que faz errado ou meio errado. Não existe meio errado, tudo errado, é certo ou errado. Mas nós temos que olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e ser a pessoa que Ele sonhou. Gente, foi um prazer poder ter batizado esse homem. Ele veio com toda aí a sua família. Deus, Ele recompensa quem tem esse estilo de vida. O seu estilo de vida, de fato, condiz com o que você está crendo? Porque fé, ela se expressa, como a gente viu, através de ações. Na epístola de Tiago, se você puder abrir comigo, Tiago, né? Na realidade acompanha aqui no texto, porque está na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Uma recomendação que eu queria fazer para você, se você pudesse estudar a epístola de Tiago. Por quê? É o princípio de vida prática do cristão. Quanto mais você ler, mais você vai compreender esses princípios de vida prática. É o nosso manual, muito interessante. Tiago 2, 14 ao 18, Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz: meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupas e que não têm nada para comer. Se não lhes dão o que eles precisam, não adianta nada dizer que Deus o abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Pera lá. Quantas pessoas não dizem isso? Ao invés de suprir, simplesmente de forma religiosa, não, Deus te abençoe, em nome de, ainda põe o nome de Jesus no meio, né? Mas não supre a necessidade básica da pessoa. Versículo 17 fala: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então, me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé pelas minhas ações. Fé é isso. Fé é ser. Fé é expressão. Nós precisamos expressar. Eu gosto, por exemplo, quando lá em João fala que Jesus, ele é o verbo de Deus. O que o verbo faz numa frase? Ele expressa a ação do sujeito, não é? E Jesus, ele veio para tornar o Pai conhecido. Né? Jesus falou assim: quem me conhece, quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem se relaciona comigo, acaba conhecendo o Pai. Nós precisamos expressar Jesus através do nosso viver. Nós precisamos expressar Jesus, não é? Com a nossa conduta. Como Jesus faria, tem até um livro aqui na livraria, muito joia, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Como Jesus reagiria no seu lugar? Bate alguém, por exemplo, na porta da tua casa pedindo um alimento. Gente, não despede de mão vazia. Sirva, supra, semeie. Uma vez Jesus chegou e falou assim: olha, eu tive fome e você me deu o que comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive preso, você foi me visitar. Eu tive doente, internado, você... Aí, para, quando que isso aconteceu que eu não lembro? Quando você fez para um dos meus pequeninos, você fez para mim. Nós precisamos aprender a ser esses supridores na vida de pessoas, externando o caráter de Jesus. Quando você faz isso às pessoas, você está fazendo para o Senhor. Fé é um estilo de vida. É um estilo de vida.